Muito bem, nós queremos compartilhar com você aquilo que Deus está fazendo. É muito fácil a gente poder ver o que o inimigo está fazendo, olhamos as notícias nos jornais, vemos o crime, vemos a desordem, a anarquia, vemos a violência, vemos a imoralidade, vemos a falta de temor de Deus, vemos o paganismo e as seitas proliferando no mundo como uma erva daninha, destruindo. Vemos as trevas, estão aí nos jornais. Mas é tão importante que você veja a luz, veja o que Deus está fazendo na terra, como Deus tem tocado no coração de pastores e de pessoas em tantos lugares, numa conexão maravilhosa, para que o nome dele seja glorificado, para que a igreja seja preparada para a vinda de Jesus. E temos a alegria de ter conosco no nosso estúdio hoje a Ana Kelly. Ana, que bom ter você aqui. Que bom estar aqui, mais uma vez. Isso, foi tão bom estarmos juntas ali na Austrália, não é? Foi Ana? Demais, foi inesquecível. Isso, é a sua primeira experiência assim em outro continente, não é? Experiência do outro lado do planeta, né? Literalmente. Nos confins da Terra. Nos confins da Terra. Olha, nós estivemos juntas ali e Deus usou muito a Ana para estar sendo a nossa intérprete. Então eu tive a tranquilidade de entrar ali na Austrália, falando português, arranhando um inglesinho só para comunicar alguma coisa, mas a Ana foi uma bênção para nós. Amém, obrigada, viu, Ana? Amém, amém. Como é que foi Glória sua experiência de poder estar interpretando assim a primeira vez longe de casa? Pois é, a primeira vez, bom, logo no início a gente fica naquela, um pouco com o coração, meu Deus, e agora, né? Mas a graça de Deus, ela supera as nossas limitações, as nossas falhas. Quando Ele nos chama para fazer algo, a graça dele já está ali para fazer aquilo. Então, foi a graça dele sobre a minha vida, sobre as nossas vidas durante aqueles dias. Não precisa ter medo quando se tem um chamado, não é, Ana? Não precisa ter. Deus, ele já preparou tudo, tudo já está pronto. É só embarcar naquilo, ele dá uma coragem que a gente não tem, né? E nos faz avançar e romper naquilo. Amém, amém. Bem, nós tivemos um convite muito especial para estar ali na Austrália e nós já estávamos com o Ministério Gideões em todos os continentes, mas assim, apenas tivemos alguns Gideões na Austrália. Não tínhamos ainda uma igreja gideã. E a gente orava, Senhor, dá-nos uma igreja. E não queríamos uma igreja de brasileiros, não por questão de algum preconceito, não. É porque é importante naquele país ter uma igreja nativa, uma igreja autóctone, uma igreja do povo da terra. Então a gente orava, Senhor, dá-nos a Austrália, dá-nos a Oceania, dá-nos uma igreja ali. E eu vou pedir a Ana para ela contar a história de como Deus abriu as portas, porque no nosso 3º Congresso Internacional, Deus trouxe ao nosso coração muito forte uma palavra tremenda, dizendo que em 2 anos o ministério haveria de estar em todas as nações da terra. E foi passar o congresso em novembro, as nações começaram a pipocar. Logo já estavam surgindo outras nações e Deus nos deu a direção de termos os congressos continentais e esta viagem à Austrália. Ela foi fantástica e você vai ver um pouquinho disso hoje. Mas eu quero que a Ana conte. Ana, conte pra gente como foi essa conexão de Deus nos levar à Austrália. Amém, amém. Bom, tudo começou mais ou menos no primeiro semestre do ano passado, quando o pastor Antônio Walter de Salvador esteve no ministério pedindo a implantação da torre 24 horas ali em Salvador, na igreja, no Ministério do Amor de Cristo. E ali ele contava para a gente que ele tinha uma ovelha que estava indo para a Austrália, que recebeu aquele chamado. Então, com aquele fervor que ele tem, ele já começou a profetizar: a torre vai ser implantada ali na Austrália, a Emanuele vai levar essa visão para lá, essa torre forte será implantada. E então, em setembro do ano passado, ela foi embora para a Austrália, respondendo esse chamado do Senhor para cumprir o propósito de Deus para ela ali na Austrália. E logo
logo, mais ou menos em um mês, não é, pastor? Uma coisa tão rápida, em um mês ela já conseguiu congregar numa igreja, na Surf City Church, numa velocidade assim tremenda, já conquistou a confiança de toda a liderança ali e começou então a conversar com a Letícia, que é uma das obreiras daquela igreja. E a Letícia é brasileira. A Letícia é brasileira, detalhe. E né? algo lindo que Letícia teve a sua experiência com Cristo lá na Austrália. A Letícia é uma pessoa maravilhosa que conheceu Jesus na Austrália e ali Deus começou a fazer uma obra maravilhosa e linda na vida dela. E então numa esquina, né, segundo elas contam, elas se encontraram numa esquina ali depois de um culto, provavelmente depois de um culto, e a Letícia compartilhou o desejo de ter um ministério de oração ali na Surf City Church. E então a Emanuele, que é de Salvador, nós a chamamos carinhosamente de Manu, ela compartilhou, olha, eu sou uma gideã da oração, na minha igreja lá em Salvador tem a torre e quem sabe a gente não pode trazer a torre aqui também. E no mesmo instante a Letícia ligou para o pastor Justin e falou, olha pastor, é isso, é uma torre 24 horas que vai haver aqui. E em tudo isso, assim, mais ou menos mais um mês mais tarde, a Manu entrou em contato conosco dizendo, Ana, pastora Ângela, Ana Kelly, a igreja aqui quer uma torre forte de oração também, então prepara uma agenda aí. E ela dizia assim para mim, Ana, olha se a pastora consegue vir também, precisa vir pessoas que compartilhem a visão para implantar essa torre. E quando nós chegamos lá, não é, pastora, nós soubemos de mais alguns detalhes, que há mais ou menos mais de 20 anos atrás foi profetizado que uma torre de oração 24 horas seria estabelecida na Surf City Church, na cidade de Gold Coast, ali em Queensland, nesse estado, na Austrália. E como que Deus é lindo e preparou todas as coisas e nos levou para estabelecer uma torre de oração 24 horas. Como você disse, como é lindo. Como é maravilhoso podermos ver como Deus guia. Lá em Guiné Equatorial, Deus tocou no pastor Paulo de Recife para ir lá e levar a visão. E de Guiné já foi para Camarões, já foi para o Gabão e está alcançando ali Senegal e aquela região. Como Deus tocou no pastor Antônio Walter ali de Salvador, na Bahia, uma igreja pequena, não é tão grande, a MAC, né? Ministério Amor de Cristo, mas uma palavra profética, uma palavra de força no mundo espiritual e os pastores precisam aproveitar isso, esta bênção de Deus de podermos profetizar, de podermos alcançar os sonhos de Deus através das nossas palavras primeiramente, dos nossos sonhos e então a concretização deles. E então Manu ela foi para o intercâmbio, ela foi num chamado, não sabendo o que Deus tinha para ela, mas sabendo apenas esta direção. Quem sabe você tem tido a direção de Deus, não sabe bem o que fazer, como vai ser, obedeça. Entre pela porta que o Senhor abrir, porque quando Deus está na nossa vida à frente, as coisas são grandes, tremendamente lindas e Deus opera maravilhas. E Ana, nós vimos como o pastor Justin estava ali preparado, com o coração aberto, de todas as nações que eu já fui, de todos os continentes, os 4 continentes que nós já fomos, o 5º continente, né, o último que faltava, nós vimos como lá os céus estão abertos, como há aquela leveza no ar, e a gente pode sentir que é o país sendo cristão. Amém. Né? Como Amém. que o país dizer e buscar os princípios cristãos, como que traz aquela atmosfera tão maravilhosa. Sim. E o que você achou? O louvor, a igreja, os irmãos, o que mais te impactou nessa viagem, Ana? Olha, a gente se prepara muito para dar, né, alguma coisa para ministrar a vida deles e quando a gente chega em lugares como na Surf City Church, nós recebemos muito do Senhor. Então a gente vê que a igreja já estava preparada, ela já estava
pronta para o novo de Deus, para um novo tempo de Deus, um tempo de avivamento, de maior busca, de oração. Então, durante o período do louvor, nós experimentamos ali a glória do Senhor que veio sobre nós. Em um momento, parecia que nós não conseguiríamos nem ministrar, não é? Nem pregar, de tanta glória do Senhor que estava ali. Então, o pastor Justin, juntamente com a sua liderança, com a igreja, eles estavam prontos para aquilo que Deus queria derramar naqueles dias e que ainda está acontecendo, porque quando Deus inicia algo, Ele continua. É verdade. Eu sei que você quer conhecer e ver um pouquinho do que Deus fez ali. Então, nós vamos chamar o nosso VT, a nossa reportagem aí, para você ver um pouquinho das cenas, das fotos, um pouquinho deste seminário. Demos ali o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia, e eu quero que você veja um pouquinho do que nós experimentamos em Gold Coast, ali nesta igreja tão maravilhosa, como Deus operou em Surf City Church, com o pastor Justin, com a Chrissy, sua esposa, Letícia, e um grupo tão lindo de irmãos no louvor, na adoração, e podemos compartilhar. Veja então comigo, assista essa reportagem da nossa viagem à Austrália. Vamos lá. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Assim diz o Senhor. Esse é um dos mandamentos que o Ministério Gideões segue à risca. O trabalho não para. No congresso que aconteceu no Brasil em 2016, Deus trouxe a promessa de que os Gideões estariam em todas as nações em 2 anos, e as portas começaram a se abrir. No início deste ano, pastora Ângela Valadão e a missionária Ana Kelly, que foi a intérprete, foram para a Austrália implantar torres de oração 24 horas. Acabamos de chegar, um pouquinho amarrotadas, depois de quase 2 dias, 34 horas de viagem. Aqui estamos, no aeroporto de Brisbane. Foi muito bom estar com a Ana, nos divertimos bastante, nos alegramos e oramos por esta nação. Oramos pela igreja, oramos pelo que vamos fazer aqui. Queremos um tempo maravilhoso e queremos que Deus vai incendiar essa cidade, incendiar a igreja com sua presença e com um chamado maravilhoso de oração 24 horas. Veja um pouquinho do aeroporto aqui em Brisbane. Dez dias de muito aprendizado na igreja Surf City. Deus operou maravilhas. Pastora Ângela ministrou o seminário de apresentação do ministério e o curso Aprendendo a Orar com a Bíblia. O inimigo só pode me tocar com a permissão do Senhor. A igreja Surf City conta com uma equipe de pastores experientes que buscam crescer cada dia mais e com um grupo de adoração cheio da unção de Deus. Como os planos de Deus são maiores do que podemos imaginar, outros países presentes na igreja australiana foram ungidos como gideões, representantes das nações, fazendo com que o mundo se prepare para a volta de Cristo. O templo ficou cheio, pessoas sedentas por saber e fazer mais para Deus. A torre de oração na Austrália tem um pouco da ajuda de todos da igreja. Bem, você está aqui bem no interior da torre da Surf City Church. E nós estamos vendo aqui como Deus é maravilhoso. Esse globo aqui, igualzinho nós que gravamos lá na Rede Super, foi de uma maneira maravilhosa, praticamente sobrenatural, que este globo está aqui na torre. Exatamente porque esta igreja tem um chamado para as nações da terra, para estarmos orando por todas as nações da terra. Uma irmã aqui da igreja, ela preparou essa bandeira com muito carinho. Uma bandeira para agitar na adoração, para adorar o Senhor. Tem a coroa do rei, muito linda, na cor púrpura, que exatamente traduz a realeza. E está escrito Rei dos Reis. Aqui onde o Senhor há de ser adorado,
onde ele há de ser entronizado, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqui estão os alvos de oração dos Gideões, né? Eles todos têm uma cópia destes alvos e vai ser afixado quando a torre estiver prontinha, afixado aqui na parede, para que eles possam orar por cada um destes alvos. Entre tanto trabalho, a pastora e a intérprete conseguiram um tempinho para conhecer algumas belezas australianas, momentos inesquecíveis. As bênçãos foram tantas que os pastores não podiam deixar de agradecer por dias tão especiais na presença de Deus. We so enjoyed having Pastor Angela and Anna with us, and I think for me one of the biggest things was the reverence and the humility in prayer that they have towards God. I remember one morning with our staff, while we were praying and anointing our senior pastors, we had a moment of just getting before God, and I saw a picture of Jesus and just kept weeping at the love that he had for us. And I know that that anointing came from the heart that Pastor Angela and Anna has, and something has changed since then in my passion to pray. I feel more passionate than ever now to pray, and I believe that God is going to do incredible things in this nation because of the prayer tower that's going to be starting here very soon. And I'm excited about what God's going to do. I know that it's stirring up a lot of people in our church now to pray and believe and not give up, to pray without ceasing. I feel like for a long time people can believe for things but give up, but Pastor Angela and Anna came and just ignited the fire, so now we can pray more and believe more and know that nothing from the enemy is going to overcome, that God will always overcome and God is for us. So love you guys, thank you so much. Hello Pastor Angela, thank you so much for coming all the way to Australia. We know how busy you are and we really appreciate it. We loved having you here and learning all of the testimonies of all the other Gideons and learning the prayer techniques that you have established, and we just loved having you here. Everyone felt there was a real peace about you, and having you here has really changed the atmosphere. The day you were in church, it was like an explosion of heaven, and everyone knows that things started to change since then. We are so excited to start the prayer tower and to see things go from strength to strength, and we just really want to thank you for taking time out of your schedule to come here to talk to us. You didn't even know us and you came here and blessed us so much. It was so fun hanging out with you and hearing your stories and learning your songs. Hallelujah. Yeah, we love you so much and hope you come back again soon. Bye. Hi everybody, it's Cass Mead here. I'm one of the pastoral care pastors at Surf City Church, and I just want to say what an absolutely wonderful time we had with Pastor Angela and Anna. It was such a blessing to all of us. It was something that we will not forget. It was something that has left us with such a legacy. It was the depth that she took us into. It was a freshness of things that some of us have heard before, but there was also an awareness of the power of prayer and the power in the name of Jesus. We were so blessed, and we just thank her so much, and we're so excited about what's going to happen in the next year as we start to establish our prayer tower. And it's just for the people that the way that you bless us and the way that you pray for us, and it's just that realization that we're part of this huge, huge family of God. So bless you in all that you do, and thank you so much. Thank you. Bye. Oh, hi. I'm Pastor Steve. I'm head of pastoral care at Surf City Church. What did I think of the visit of Pastor Angela and Anna Kelly? For me, this was just a turning point in our church. I felt that just their presence ushered in the manifest presence of God and the Holy Spirit into our church, into our worship, into our prayer. We reached a new level of understanding of what prayer was about. We reached a new understanding of where prayer was actually
initiated in the Bible, from the Old Testament to the New Testament, and the importance of the end times and how we need to be praying to prepare the church for the coming of Jesus. For me, their visit was a new beginning for Surf City Church, and the prayer tower that has been set up is, we just are so excited to get the prayer going in our church, and we just love the whole concept of what is actually going on across the world, just knowing that people are praying for us right now. And so I just want to say, Pastor Angela, we love you, and we are so privileged to have had you in our church and to bring the presence of God, which came with you from all the way from Brazil, and also for Anna Kelly as well, who was such a great translator and a great little, great woman of God who just knows you and wants to serve you. So thank you for all you've done for us, Pastor Angela. Hi everyone, my name's Justin Stephanie. I'm the senior pastor here at Surfers Paradise at Surf City Church on the Gold Coast in Australia. I just want to say hi, a big shout out to all of the Gideon prayer warriors out there, part of the 24/7 network. We can officially say we are part of you now, and you are part of us as we have launched or are in the final process of launching our prayer room. We were so blessed to have Pastor Angela and Anna Kelly come recently, just in the end of February 2017, to help us with training and equipping and imparting what it is to really be Gideons of prayer for the Lord here in Surfers Paradise. We believe that we are just a stepping stone for what God wants to do here in Australia, with the first 24/7 prayer tower being launched here at Surf City Church. And I'm excited to be part of the family and the community of the Gideons, and we here at Surf City Church have our doors open. If anyone needs help, if anyone needs anything from us, please don't feel free to ask. We're here to serve and to go into the highways and the byways. I just pray that you guys are blessed and have a great day. Muito bem, você pôde ver um pouquinho aí da bênção que foi essa viagem ali na Austrália. Eu posso dizer assim que dos lugares que nós já fomos, as nações, seja Europa, seja Ásia, seja África, seja América Latina, América Central, onde nós já estivemos, um lugar que nós sentimos mesmo assim a graça de Deus. Eu posso perceber algo no mundo espiritual que seja: Deus está preparando a sua igreja. Deus está convocando o seu povo. Deus está nos chamando e Deus está preparando os corações para a vinda de Jesus. Então, nós podemos sentir assim uma aceleração no mundo espiritual. Amém. Para o derramar do Espírito Santo, para o avivamento, corações realmente desejosos, sedentos, famintos por Deus e por sua palavra. E essa igreja é uma igreja, podemos dizer assim, ela é uma igreja de conexão de nações. Por ser uma cidade turística, ela atrai as pessoas do continente e pessoas de fora. Ana, quantas nações, vamos conversar sobre isso, as nações que estavam ali reunidas nesse encontro que nós tivemos? É uma igreja diferente, né? É uma igreja chamada para abençoar as nações da terra. Então, nós conseguimos, assim, contabilizar aproximadamente 14 nações representadas, pessoas que são de 14 nações diferentes, que estão congregando ali na Surf City Church, estão morando ali por alguma razão pessoal também, né, algum propósito, mas é uma igreja chamada para abençoar as nações e para levar esse rio do Senhor, esse rio que leva cura, vida, palavra do Senhor para todas as nações da terra. Muito lindo, né? É lindo demais. Nós tivemos a oportunidade de já ungir como gideões missionários e representantes dos países que estão retornando para o seu país, que foram Nova Zelândia, um casal
Tão interessante como eles foram até a igreja, né? O casal Philip e Jenny. Isso. Eles estavam de passeio ali em Gold Coast e estavam lá no seu hotel, no seu quarto de hotel, e olhando pela janela no domingo, eles viram a projeção da cruz da Igreja Católica sobre Surf City Church, sobre a igreja onde estaríamos. A igreja é muito bonita, é um prédio bem localizado, bem no coração da cidade, ali bem próximo à orla, e num lugar bem, podemos dizer assim, top da cidade, onde está o maior edifício, que é o Q1, né? Q1, isso. Com 78 andares, de onde você vê toda a cidade, é tudo muito lindo ali. E então eles viram aquela cruz projetada sobre a igreja, olharam bem o caminho, chegaram lá, entraram, participaram do culto, e o pastor falou que estaríamos lá para falar sobre oração 24 horas. Eles iriam embora na segunda-feira, no dia seguinte, e marcaram então de estar conosco no café da manhã, receberam toda a ministração, orientação, foram ungidos como gideões para levar para Nova Zelândia a visão. Nova Zelândia, China, também a Wai. Wai, seu esposo, que é filho de pastor, missionário, está voltando para a China, levando já a torre. E ela chorava, né, Ana? Chorava, dizendo que apesar, né, de toda a opressão que a China está vivendo, o chinês ele é muito sedento por Deus. A China quer Deus. O povo chinês anseia por essa presença. E ela, em lágrimas, falou: eu quero levar essa visão, eu quero levar essa torre para lá, para a minha igreja. Sim. Além da China, Filipinas. A Daiane, ela ficava também em lágrimas, em alegria, em êxtase, em gozo. Então, ela recebeu, demos ali a pasta com todas as orientações, como abrir a torre. Daiane, a sua amiga, a outra também, ela missionária, retornando a Filipinas. E a Felistas é filha de um pastor anglicano, pastor Gregory, no Zimbábue. E a Felistas então disse: olha, eu quero que meu pai conheça esta visão, quero que meu pai leve esta visão adiante no nosso país, no Zimbábue, e queremos ver o Zimbábue em avivamento, cheio da presença de Deus. Então, 5 países ali já estavam confirmados com as torres: Zimbábue, Filipinas, China, Nova Zelândia e Austrália. E além desses, os gideões que foram ungidos, né, Ana? Pois é. Você lembra algumas nações? Tinha Chile, Venezuela, Jamaica, Chile, Venezuela, como a senhora disse, Inglaterra também, né? Inglaterra foi ungida ali, brasileiros também, Malásia, verdade, foram ungidos. Que mais? Foram bastante nações, muitas nações. E além dessas 5 que nós citamos além aqui, dessas 5, né? Filipinas entrou ali, então cerca de 14 nações representadas. Além de Bolívia e Brasil. Lá estavam os brasileiros. Vou falar em Brasil, Ana. Nós tínhamos, quando a Letícia foi para a igreja, acho que 5, 6 anos atrás. Isso, 6 anos atrás. Ela disse que eram apenas 2 brasileiros, além dela, na igreja. Isso. E agora havia ali mais de 30 brasileiros. E Deus havia falado para ela que iria trazer mais brasileiros. Queria que você falasse um pouquinho, Ana, sobre isto que nós ouvimos lá, de brasileiros jovens que saem daqui do Brasil, crentes, fervorosos, que oram, que buscam o Senhor, que são de vigília, que são de oração. E quando chegam em outro país, aí não tem ninguém, ali não tem o pastor, a família não está ali, aí eles começam a conhecer e entrar no mundo. As baladas, a bebida, o sexo, as drogas, e daí a pouquinho estão tão distantes do Senhor. Isso é lamentável, né? Algo que a Letícia compartilhou conosco. Era ela e mais 2 brasileiros lá, e ela disse para a gente que todos os brasileiros que começavam a chegar, todos eles deram trabalho para ela nesse sentido.
porque quando a gente vai para um país ou algum lugar, nós temos que nos lembrar que o mesmo Deus que nos encontrou, no qual fomos achados, é o mesmo que está em qualquer outra nação. Então isso é uma questão de temor ao Senhor, de amor pela presença dEle. E infelizmente muitos jovens acabam se perdendo, né, como a pastora disse, porque não tem ninguém para vigiar as suas vidas, não tem ninguém ali para poder prestar contas, prestar contas, né? E então o que acontece? Essas pessoas acabam se perdendo. E aí tem todo aquele trabalho de voltar, de resgatar elas de novo, mas eu acho que o segredo, qualquer jovem que queira ir para qualquer nação, é crente, nós ouvimos casos de filhos de pastores também, permaneça com o Senhor, tem que haver esse temor para que não seja só uma ida em vão, para que não seja mais alguém que dê um mau testemunho, mas que seja alguém que vá impactar aquela nação e dar um bom exemplo de como que é um brasileiro crente cheio do Espírito Santo. E nós temos experiências tão lindas, né? Eu vi que pelo menos 2 que conversaram comigo, o Fabrício e o Saulo, eles disseram, olha, pastora Ângela, Ana Kelly, vocês podem ter certeza de uma coisa, a vinda de vocês aqui, se não cumpriu todo o propósito de Deus, e é claro que cumpriu, foi além da nossa expectativa, vocês podem ter a certeza que transformaram a minha vida. Amém. Tocaram profundamente na minha vida, eu não sou o mesmo, eu tive a minha experiência com o Senhor, eu me fortaleci no Senhor, ouvindo vocês aqui, foi uma grande bênção. Então é muito lindo a gente ver como Deus caminha. Estivemos ali na célula com os brasileiros, tinha uns 15, né? Uns 15, 12 a 15 brasileiros, alguns casados, outros solteiros, e pudemos ali compartilhar com eles a respeito disso, de permanecer, de estar firme, de buscar ao Senhor, de trabalhar, porque uma das formas de estar alinhado é estar servindo, está no ministério, não é, Ana? Se a gente serve, a gente não dá trabalho. Exatamente. Não é? Então, se nós servimos, nós estamos nos importando com as pessoas e não tem tempo para pecar, né? Para fazer nada errado. É verdade. Eu me lembro de uma experiência interessante lá, um jovem lá chamado Saulo. O Saulo, ele, quando eu o conheci, foi num piquenique da igreja, e eu falei para ele, Saulo, você sabe o que significa seu nome? Seu nome na Bíblia, eu descobri ao ler a Bíblia judaica, que na Bíblia judaica não se traduz os nomes do hebraico. Então, seu nome Saulo é Shaul, é o mesmo nome de Saul. E ao descobrir isso, me veio um clique muito importante. Eu descobri por que Deus não tirou o espinho na carne de Saulo de Tarso. De Saulo. Sabe por quê? Porque Saulo era da tribo de Benjamim. E o problema, a mesma tribo do rei Saul. E o problema de Saul foi o orgulho. O problema de Saul foi deixar o Senhor por orgulho e vaidade. E Deus falou com Saulo de Tarso, olha, não vou tirar o espinho da sua carne, para que você não se ensoberbeça. Eu falei isso e foi tchau, cumprimentamos, e quando entramos na van, a menina brasileira, a Karina, ela disse, pastora Ângela, Deus te deu uma palavra em cima para o Saulo, porque há poucos dias ele tinha nos perguntado exatamente por que Deus não tirou o espinho na carne de Paulo. E Deus trouxe para a senhora a palavra. E ele estava há uns 2 meses meio frio, não estava indo regularmente na célula, na igreja, e então ele foi todos os dias do curso, e ele foi uma das pessoas que disse, olha, essa vinda de vocês impactou a minha vida. Que gostoso saber isso. Bem, para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.